Olá, estamos chegando com o programa Crescimento Humano. Hoje nós teremos uma entrevista extremamente valiosa com a psicóloga, psicoterapeuta Carla Rabelo, que vai falar da sua jornada profissional, mais especificamente com pacientes na área de oncologia. Primeiramente, Carla, obrigada por ter aceito nosso convite. Para mim é uma honra, conheço você profissionalmente, sei do seu compromisso, do seu comprometimento com o que você faz. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco para o nosso assinante como é o seu trabalho, principalmente com pacientes na área de oncologia. Bom dia, eu queria agradecer o convite, Lenise. É uma honra para mim estar aqui, dividindo esse momento com você e poder compartilhar um pouco da minha experiência. Eu trabalho numa instituição, que atende pacientes oncológicos, tanto homens quanto mulheres. Normalmente eu faço atendimentos na sala de espera, nas salas de quimioterapia e também atendimentos ambulatoriais. Eu fiquei pensando nessa área que você trabalha, eu fico imaginando os questionamentos, as perguntas, as indagações, não só dos pacientes, como dos seus familiares. E eu fiquei pensando também que eu acho que uma coisa que deve aparecer bastante, uma coisa muito, muito notável, é a questão da temporalidade. Porque, geralmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico, uma das primeiras sensações é que parece estar recebendo uma sentença de morte. Nem sempre é assim. Nós sabemos de muitos cuidados, muitas curas e muitas mortes também, evidentemente. Como é que você vê os familiares e os pacientes lidando com isso? Será que amanhã eu vou estar aqui? O que eu deixei de fazer? Se eles fazem uma retrospectiva da vida, como é que é isso? Realmente é um momento de muita mudança. Todo paciente que recebe esse diagnóstico, tanto o paciente quanto a família, porque as mudanças acontecem quando o paciente recebe esse diagnóstico. Essas mudanças também vêm com mudanças para essa família, a família também adoece junto. Então, os grandes questionamentos é como é que eles vão lidar com tudo isso, porque existe a mudança na autoimagem, existe a mudança na questão do trabalho, de questões financeiras, existe a mudança também física, emocional. Então, tudo isso gera uma expectativa, um medo e uma angústia, tanto na família quanto no paciente. Uma coisa assim que geralmente a população se pergunta, quais os fatores emocionais que levam a pessoa, além das questões genéticas, os fatores emocionais mais presentes nos pacientes oncológicos, tipo questão de talvez não reconhecimento da própria valorização da vida, enfim, o que é que você percebe nessas pessoas? Existem os aspectos emocionais, existe também como aquele paciente tem lidado com a vida, questão de alimentação, de exercício físico, como é que está a qualidade de vida desse paciente e também como é que ele está lidando com as questões emocionais, com conflitos, situações mal resolvidas que também podem contribuir. Alguma situação emocional de perda, e isso também é um fator psicológico que também pode contribuir. A gente sabe que não é somente um aspecto, são vários aspectos, é multifatorial. Exatamente. Aí eu fiquei também pensando numa outra questão, Carla, que também surge, é muito frequente, quando o paciente é o provedor financeiro e ele precisa se retirar e não tem reservas. Como é que você vê isso? Como é que eles falam sobre isso? Eu imagino que o nível de ansiedade deve aumentar mais ainda, Sim. A gente aborda isso também com a família, porque a gente precisa trazer a família para próximo, para entender, compreender como é a dinâmica dessa família, de que forma a gente também pode auxiliar a equipe, de que maneira. Existe a assistente social também, que a gente aciona, se for necessário, se a gente perceber alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de locomoção mesmo, de vir para o tratamento. A gente tem uma assistente social que fica dando esse suporte aos pacientes e a essa família. Mas a família precisa sinalizar. Isso é uma das questões que eu sempre abordo, a comunicação. A família e o paciente precisa comunicar à equipe de que forma, quais são essas mudanças, como é que está a dinâmica da casa, quais são as mudanças que ela percebe no paciente,
Muitas vezes, quando eu faço o atendimento ao familiar ou ao cuidador, eu sempre peço para ficar atento, né? Quais são as mudanças comportamentais? Se está percebendo que há uma alteração de humor, alteração no sono, porque isso é importante para que a gente, como equipe multidisciplinar, possa traçar um plano de cuidado mais alinhado com isso que a família traz. Uma outra questão, Carla, o paciente tem alta desse serviço, ela volta para casa. A instituição promove alguma visita periodicamente ou ela se desliga do programa? Nesse momento, a gente não tem nenhum programa de continuidade, né? A gente sabe da importância disso, mas nesse momento a gente só faz o acompanhamento enquanto o paciente está no serviço. E uma família, por exemplo, numerosa, com filhos pequenos, menores, até os adultos, né? Uma pessoa, como eu disse, que é o provedor. E não só em relação à questão financeira, mas aos aspectos mesmo de cuidados, né? Então, como é que fica? Seria interessante que mais adiante, não sei, a instituição talvez promover um trabalho também de visitas, né, a essas famílias, porque ninguém adoece só. Eu costumo dizer que ninguém adoece sozinho. Quando uma pessoa adoece, essa doença, dependendo do que seja, ela passa a ser dividida pela família e com a família, não é? E eu também busco abordar isso, né? Quais são as habilidades daquela família? Para pensar junto com essa família, o que é que eles podem fazer, né? De que forma podem construir uma nova renda. Já aconteceu pessoas que, mães, por exemplo, de paciente, que começou a produzir salgados, bolos. Então, pensar junto, porque a gente precisa saber qual é essa necessidade, né? E o que é que a família pode, de que maneira ela pode, porque isso faz parte da história de vida de cada um, né? Cada um tem uma maneira de lidar. Então, a gente precisa entender também quais habilidades, se existe essa possibilidade, e construindo junto com essa família e com o paciente. E esse é um movimento extremamente positivo, né, da família, porque está trabalhando de uma forma proativa, não é? Não responsabilizando somente aquela pessoa e até segurando a pessoa aqui nesse plano terreno. Nós conhecemos histórias de pessoas que estavam prontas, tanto pelo diagnóstico como pela própria, enfim, pela doença em si, para partir, e os familiares se compreendendo, nós sabemos disso energeticamente, né? E aí eu quero trazer também uma questão que é muito presente, é muito comum, a questão religiosa. Você já enfrentou, já se comunicou com alguém, alguma família em que não aceita o tratamento porque acredita que a religião vai curar sozinha? Eu nunca tive essa experiência, né? Mas assim, voltando um pouco mais sobre o que você falou do luto, né? Eu acho necessário todo profissional da psicologia, quanto qualquer profissional de saúde, abordar sobre isso, sobre a morte, sobre a possibilidade de morte. Porque nós somos seres finitos e isso faz parte da vida. Muitas vezes existe um tabu, uma dificuldade de falar sobre isso. E eu acho importante até para entender a partir da crença, né, a partir da espiritualidade, da religião, que a gente sabe que a espiritualidade não é só a religião, mas é como aquele sujeito, né, se relaciona com o mundo. Tem a ver com tudo isso, com a história de vida dele. Então, eu acho importante sempre abordar, né, como é que ele vê, o que é que ele pensa, como é que ele lida com a finitude, porque a partir daí surge aquilo que você perguntou lá no começo. A pessoa começa a repensar, né, como ela lida com a vida, né, o que é que ela fez, o que é que ela planejou, o que é que ela conseguiu construir, quais são os valores e, de uma certa forma, vai ressignificando. Quando ela se dá conta de que existe a possibilidade que ela é um ser finito, dá a oportunidade também dela rever as questões de vida, né? Muitas vezes acontece, já presenciei pessoas que têm conflito na família, e essa é uma oportunidade de poder se reconciliar, né? De poder conversar sobre esse conflito, se comunicar melhor e, quem sabe, existir a possibilidade realmente de se reconciliar. E de surgir uma nova comunicação entre a família, não é? Um outro aspecto, Carla, também gostaria de saber pela sua experiência, como a família se relaciona quando tem filhos pequenos. Aquela pessoa está no estado avançado,
portanto previsível a sua morte, né, a partir da doença, e tem crianças dentro de casa, porque muitas vezes as famílias, a gente cresce muitas vezes com um tabu muito grande em relação à morte, né? Você já teve a oportunidade de acompanhar alguma família que trouxe essa dificuldade de como falar para os filhos? Já acompanhei e acho importante, algumas vezes, um psicólogo para ajudar nessa comunicação. Às vezes a família não sabe como comunicar, como falar sobre a morte, e muitas vezes eu encaminho, acho necessário que haja um profissional capacitado para poder auxiliar essa família. Eu trago para você, querida assinante, esse contexto para a gente repensar, né, o quanto o nosso trabalho, enquanto profissional da área de psicologia e enquanto pessoa, como é importante, porque são muitas questões, não é só aquela pessoa que adoeceu. Existe um futuro, né? A pessoa pode até demorar a partir ou se curar, nós sabemos disso. Mas há um movimento realmente de muita ansiedade. E a ansiedade vai gerando medo. E o medo vai gerando uma série de comportamentos, inclusive agressivos, né? Você tem relatos sobre isso, Carla, de comportamentos agressivos? Às vezes a família não entende como é que pode a pessoa estar doente e ainda está doente e está agressivo, tipo assim, está precisando de ajuda, mas a agressividade passa a ser uma defesa, uma reação, né? Em relação ao que você falou, né, sobre essas mudanças, é necessário validar essa dor, né? Entender esse momento, esse sofrimento, porque cada um lida de uma forma diferente, né? A gente não pode obrigar o outro, não existe essa necessidade de obrigar o outro a agir de uma única forma, né? Porque existe a subjetividade de cada um. E falando em agressividade, surgem sim situações de agressividade, até mesmo com a equipe. Às vezes o paciente projeta essa raiva, né, essa revolta para a equipe. Então, um dos nossos trabalhos também da psicologia é fazer essa comunicação, né, intermediar essa comunicação. Porque às vezes o profissional está tão no automático que não compreende que a raiva ali não é dele. Não é, na verdade, não é diretamente com ele, nem para ele, né? Mas ele está sendo um objeto, né, de comunicação daquela dor, né? É interessante isso que está falando, porque isso é muito comum. O paciente está sendo cuidado, tratado, mas o prognóstico não é o melhor. E aí, realmente, quando a equipe se despede, porque chegou o término do dia do trabalho, é como se estivesse levando, né? A pessoa no inconsciente dela, é como se aquele profissional estivesse levando com ele a possibilidade dela se curar. É muito profundo isso, porque ela diz, meu Deus, eu vou esperar a noite toda, vou esperar mais um dia para conversar com o doutor fulano de tal, com a doutora Carla, né? Então parece que o profissional está levando a chance dessa pessoa se recuperar. Isso é um fator muito importante. A gente vai dar uma parada aqui para o intervalo, não saia daí, continue conosco, que a gente volta já já. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store
e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Olá, eu sou Lenice Cajueiro e estamos aqui fazendo o programa Crescimento Humano, conversando com a psicóloga, psicoterapeuta Carla Rabelo em relação à sua experiência profissional, principalmente com pacientes de oncologia. Então, Carla, você quer dar um exemplo, né? Contar uma situação. Fique à vontade. Um exemplo dessa situação da agressividade que você trouxe, uma paciente que eu estava acompanhando, uma senhora, ela ficou extremamente agressiva com o médico porque recebeu o diagnóstico de que recidivou, né, o câncer, voltou. E aí ela ficou tomada de raiva realmente desse médico, de maneira que era até difícil as consultas. E aí o médico encaminhou para que ela pudesse fazer um acompanhamento ambulatorial. E no início, realmente, dos nossos atendimentos, ela tinha muita raiva até de mim. Muitas vezes eu nem conseguia, normalmente faço o atendimento de 30, 40 minutos, muitas vezes ela passou 15 minutos só no atendimento. Mas eu respeitava, né, o momento dela, compreendia que aquela raiva não era comigo. E aí, como no momento, por conta da pandemia, não está podendo formar um grupo de pacientes, que era uma coisa que um projeto que eu tenho mesmo, e aí surgiu a ideia dela entrar em um grupo de WhatsApp de pacientes oncológicos. Ela continuou comigo, fazendo os atendimentos, e ela começou a ter contato com outras pessoas, com outros pacientes. E é muito importante, porque é uma troca e vai havendo realmente um reconhecimento, não só sou eu que estou passando por isso. Né? E é muito importante essa troca. Inclusive, ela era uma paciente que tinha ideação suicida. E houve um movimento a partir desse encontro dela com outras pacientes, encontro virtual, né? Que ela assim, evoluiu e cresceu de uma maneira tão significativa, não só para mim, mas para a equipe como um todo. Até o médico depois veio conversar comigo, né, sobre a evolução dela. E hoje, assim, ela está conseguindo até ajudar a outras pacientes. Inclusive, são propostas já bastante antigas, existentes em outros estados, que assim, tem dado muitos resultados de fazer grupos, não está sendo possível agora, né? Mas grupos com pacientes que têm determinados diagnósticos, independente de ser câncer ou não, e com a presença de um familiar e às vezes até de um vizinho para poder acompanhar. Que essa troca, quando eu escuto o que o outro passou, eu me assemelho e eu passo a ressignificar que eu não estou sofrendo sozinha, né? Porque em relação à agressividade, tem uma coisa por trás disso daí. Imagine que você vai estar agora atendendo uma pessoa. A pessoa está acamada e para ela recebeu uma sentença de morte e você vai embora porque chegou o seu horário, você concluiu o trabalho. E essa pessoa imagina que você está vendendo saúde. Linda, maravilhosa, vendendo saúde. E eu estou aqui. Então é uma raiva. É uma raiva. E essa raiva, como você mesma falou, muitas vezes é a raiva de familiares, dos familiares. Daí eu vou reforçar. Como formadora de novos profissionais, de novos terapeutas, você que foi nossa aluna, sabe disso. A minha exigência de que esse candidato realmente a ser terapeuta se trabalhe. Faça psicoterapia, porque é inconcebível você atender uma pessoa, acompanhar uma pessoa quando você não conhece seus próprios processos. Somos seres humanos, portanto, temos dores, cicatrizes, alegrias, enfim, toda uma complexidade de sentimentos e de emoções. É verdade. É necessário, né, nós como psicólogos, como psicoterapeutas, ter esse acompanhamento, ter supervisões, né, levar a sério, porque de uma certa forma existe algum conteúdo que pode nos afetar,
né? Sempre acontece. Mas que isso não possa prejudicar, né, no seu atendimento, no nosso acolhimento, na nossa escuta, no atendimento de cada paciente. Nós precisamos estar atentos como psicoterapeuta, né, às nossas demandas também. E quando isso acontece, é como você disse, né, procurar uma supervisão, procurar um psicoterapeuta que possa nos acompanhar e compreender, né, de que maneira aquela demanda daquele paciente nos afetou. É verdade. E um outro aspecto, Carla, que eu gostaria que você pudesse dividir com o nosso assinante, é que é muito comum, né, num estado de oncológico, no estágio de câncer, né, surgir a depressão. Né? Surgir a depressão. Então é um elemento a mais. Né? Como é que você vê isso? Como a família encara? Quais são as cobranças, inclusive, que os familiares fazem para aquela pessoa que está doente? Né? Primeiro a gente precisa ficar atento, né, em relação à depressão, se é um humor que está deprimido, né, naquele momento, ou se aquilo está se acentuando. Normalmente eu encaminho para um psiquiatra, né, conversa com o médico assistente e encaminha para o psiquiatra. A família também precisa ser sinalizada, né, e a família tende a cobrar realmente, né, que o paciente lide com aquilo, porque existe uma fé, porque existe uma força. Eles pressionam muitas vezes esse paciente a agir da forma mais natural possível. Mas a gente sabe que o natural, o que parece ser para um, pode não ser para outro. E aquilo é a condição que o paciente está procurando se adaptar àquela nova realidade. Mas se eu percebo, enquanto psicóloga, que existe um humor deprimido, que isso está persistente, ou que houve uma alteração de humor, acho importante e sinalizo para a família o encaminhamento para uma avaliação psiquiátrica. Porque, na verdade, quando vem essa sensação, né, de cobrança da família, tipo assim, você está se entregando, é muito comum, né? A família está fazendo isso por amor e com amor. Quem está do outro lado, que está acamado e que está deprimido, vai entender isso como com raiva, inclusive. A família não está me entendendo, minha família não me compreende, eu estou nesse estado e ainda está cobrando, aí a pessoa vai para o extremo, né? Está cobrando, a família não está cobrando que ela fique rindo, dando pulos de alegria, não. A família, porque tem medo que a pessoa adentre mais ainda o processo, fica tentando, é como tipo assim, olha, Deus vai curar, Jesus vai curar, você, ou então quem não tem religião, nenhum segmento religioso, né, que encontra alguém que começa a se converter a Deus, aí é outra questão. Porque uma coisa que você deve acompanhar bastante, Carla, é que assim, quando se instala esse processo oncológico, como qualquer outra doença, o medo de encarar a possibilidade do fim, então surgem outras questões. Então surgem situações de briga, coisas do passado, tudo isso para encobrir esse presente que está doendo muito mais do que as coisas de lá do passado. Não é? Como é que você vê isso, cara? Talvez essa fala da família é justamente isso, não saber lidar com esse sofrimento, com essa dor, né? E quer de alguma forma ajudar. Mas é difícil para a família, né? É difícil, por mais que você estude, compreenda, tenha a sua fé, tenha uma religiosidade, é difícil lidar com isso, com essa separação após a morte. Mas é algo natural, é algo que faz parte da nossa vida. Por isso que tem que ser um tema sempre abordado, né, sobre a morte, sobre de que forma, quais são os medos que essa pessoa tem. Porque muitas vezes, quando eu abordo isso com o paciente, ele nem tem medo da morte. Ele tem medo de se separar dessa família, ele tem medo de como a família vai ficar financeiramente. Por isso a importância de a gente, enquanto psicólogo, não tentar adivinhar, né? Ah, não, ele está com medo, é o medo da morte. Não, tem muita coisa por trás disso. É preciso sempre perguntar, questionar, o medo de quê? Aproveitando o ensejo que você está trazendo também o tema da morte, eu e Carla e mais algumas colegas, algumas companheiras, nós fazemos parte do grupo Transitar, que é trabalhando luto e morte, exatamente por isso, né, Carla? Quero aproveitar então o ensejo, Paulo, para que eu possa convidar o restante do grupo e a gente possa fazer uma entrevista com o grupo, né, falando sobre isso, porque é uma das questões assim mais presentes, é a dificuldade de se lidar
com o luto, né? Eu costumo dizer que assim, os profissionais são preparados para enfrentar a morte, não o luto, até porque o luto ele vai com a família. O profissional continua fazendo o trabalho dele, tanto no consultório como nos hospitais, mas o luto quem fica é a família. Então, fica muito complicado, né? É uma situação extremamente delicada, por isso esse grupo existe, né? Mas eu presencio também muitos profissionais que também não sabem como lidar, né, com a morte desse paciente, que é doloroso para ele. Às vezes gera até uma impotência, né, do que ele podia ter feito mais. E não compreende que existe um limite, né? O corpo existe um limite. É porque lidar com a morte é lidar com o que a gente tem de mais profundo enquanto pessoa, enquanto ser humano, não é? Então o profissional se mistura. Aí eu volto a colocar, cada um na sua terapia, no seu processo de perdas também, a gente vai se deparar, a gente trabalha com isso, a gente vai se deparar o tempo inteiro com questões muito semelhantes, muito parecidas com a nossa, não é? Bem, estamos chegando no final do nosso programa, não é? Mas nós temos aqui uma pergunta tradicional, que é: Carla, o que mudou na sua vida depois que você se tornou psicóloga, psicoterapeuta? Foi uma mudança enorme. Eu acredito que até para minha família eles sinalizam o quanto foi importante para mim. A maneira de me perceber, a maneira de lidar com o outro, me respeitar, a maneira de me relacionar com as pessoas. Era um sonho para mim fazer psicologia, então eu sou muito grata de ter realizado esse sonho. E eu encontrei meu lugar no mundo sendo psicóloga. Nossa, não precisa dizer mais nada, não é? Não precisa dizer mais nada. Que coisa mais linda, Carla. Muito obrigada, mas eu quero deixar aqui também um abraço com muito afeto, um beijo especial, uma pessoa maravilhosa que faz parte da vida dela, que é a avó dela, Lucila, que nós trabalhamos juntas na área da educação, na Secretaria da Educação na década de 80. E eu vou e reencontro Lucila através da Carla. Veja o processo. Inclusive, Carla, antes de entrar no programa, eu estava dividindo isso com Paulo, como a vida é fantástica. Por onde a gente vai passando, a gente vai deixando memórias, laços, né? Então, ter reencontrado, que por sinal, logo mais à noite a gente vai se encontrar, né? Com Lucila e um outro grupo. E aí, Lucila, minha amiga, um beijo enorme, viu? Por você ter nos dado Carla, tá bom? Estamos finalizando o programa. Nós ficaríamos com você aqui, ó, amanhã a tarde inteira, que você tem muita coisa para compartilhar, mas temos hora, não é? Então eu gostaria que você deixasse para o nosso assinante as suas considerações finais em relação ao tema. Eu gostaria de lembrar a vocês a importância da sua vida. Fique atento a você, ao seu corpo, à sua saúde. Cuide de você, que você possa ser prioridade. Independente de se ter um diagnóstico ou não, que você possa sempre se priorizar. Quero agradecer a sua presença aqui, né? Você tirou um tempo do seu trabalho para vir aqui dividir com o nosso assinante o seu conhecimento. E a você, assinante, nos encontraremos na próxima semana e muito obrigada pela sua audiência.